Fala pessoal, bem-vindos ao Lave Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e trago aqui mais uma aula do nosso preparatório para o Enem. Finalmente chegamos à última aula do tema porcentagem. Foram muitas questões e hoje faremos as últimas três sobre esse assunto. Então, sem mais enrolações, vamos a elas. Questão 48, Enem 2021. Um professor tem uma despesa mensal de 10% do seu salário com transporte e 30% com alimentação. No próximo mês, os valores desses gastos sofrerão aumentos de 10% e 20%, respectivamente, mas o seu salário não terá reajuste. Com esses aumentos, suas despesas com transporte e alimentação aumentarão em R$ 252. O salário mensal desse professor é D. Então, olha só, gente. Vamos destacar aqui coisas importantes, tá? Então, a despesa do professor é de 10% com transporte e de 30% com alimentação, tá? No mês seguinte, ele vai passar a gastar mais com transporte e alimentação. Ele vai passar a gastar 10% a mais com transporte e 20% a mais com alimentação, só que o salário dele não vai ter reajuste, tá? Então a primeira coisa que a gente vai calcular é de quanto que vai ser o aumento, só que o detalhe é que a gente vai fazer o aumento em porcentagem, tá? Então, olha só, transporte é 10% e vai aumentar 10%. Então eu vou calcular, por mais estranho que pareça, 10% de 10%, para saber a porcentagem que vai ter de aumento no transporte. 10% é 10 por 100 e eu vou multiplicar por 10%. O segundo, você não precisa transformar em fração, tá? Porque eu quero encontrar uma resposta em porcentagem, beleza? Bom, o que dá para a gente fazer aqui é cortar dois zeros em cima, dois zeros embaixo, sobra simplesmente 1 vezes 1, então vai dar 1%. Então, ao aumentar 10% no transporte, ele vai estar aumentando 1% do salário dele para destinar para o transporte. Tá? Mesma coisa com a questão da alimentação. Na alimentação, o gasto dele é 30% e ele vai aumentar 20%, ou seja, a gente vai calcular 20% de 30%. 20% é 20 por 100. E eu vou manter o 30% aqui. Vou cortar os dois zeros. Em cima vai ficar 2 vezes 3, que é 6%. Ou seja, ele vai pegar mais 6% do salário dele para poder gastar com alimentação. De forma, então, que o aumento dele, dos gastos, vai ser esse 1% mais os 6%, que vai dar 7%. E isso aí equivale, pelo enunciado, olha lá, ó, vamos destacar lá em cima, ó, a R$ 252, certo? Então, 7% do salário da pessoa equivale a R$ 252. A pergunta dele é qual que é o salário. Bom, se ele quer saber o salário todo, ele quer saber o 100%. A minha dica aqui é a seguinte, ó. Pega o 252 e divide por 7. Por que por 7? Porque esse valor é 7%. Ao dividir por 7, eu vou achar 1%, tá? 25 por 7, 3, sobra 4. 42 por 7, 6 e não sobra nada. Então, esse 36 aqui é 1% do salário. De forma, então, que o salário do professor é 36 vezes 100,
para poder chegar aos 100%. Isso aqui vai dar R$ 3.600. Pelas alternativas, a gente chega na letra D. Beleza? Questão um pouco estranha, né? Tirar porcentagem de porcentagem, mas é perfeitamente plausível. Não achem que está errado isso. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 49, Enem 2018. Um torrefador comprou uma saca de 60 kg de café especial cru, antes de torrar, por R$ 400. Devido à perda de umidade durante o processo de torrefação, são perdidos 10 kg de café por saca. O torrefador irá vender o café torrado em embalagens de 1 kg e tem por objetivo obter um lucro de 200% em relação ao valor pago por unidade vendida. Que preço de venda por unidade este torrefador deverá estabelecer para atingir o seu objetivo? Tá? Então, olha só. Primeiro de tudo, né? Repara que ele vai comprar 60 kg, só que quando ele for torrar o café, ele vai perder 10 kg. Então, de forma que vão sobrar 60 menos 10, 50 kg. Tá? Foi informado ali que ele vai vender esse café em embalagens de 1 kg. Se ele tem 50 kg, ele vai vender então 50 embalagens de 1 kg. Tá? O preço que ele pagou foi de 400. Vamos calcular esse custo então, tá? Aí no custo não entra os 60 kg porque ele perdeu aqueles 10, tá? No custo a gente considera só os 50. Então a gente vem aqui, ó, e pega o 400 e divide por 50. Bom, posso cortar o zero aqui. 40 por 5 vai dar 8 e não sobra nada. Então aqui, ó, R$ 8 é o custo por quilograma. Por embalagem, né? Melhor dizendo assim. Então, cada embalagem que ele vai vender vai ter um custo para ele de R$ 8. Ele quer ter um lucro de 200%. Pensa comigo, ó, lucro de 200%. Se ele lucrasse 100%, é ele vender, é ele dobrar o preço, né? Lucrar 100% é ele ganhar R$ 8. 200%, ele vai ganhar 2 vezes R$ 8. Então ele vai ganhar 16. Aí toma cuidado para não marcar a opção 16. Porque no caso, o preço de venda dele vai ser o quê? O R$ 8, que é o custo, mais R$ 16, que é o lucro, tá? São 8 de custo, mais o dobro de lucro, 200%. Então ele vai vender a R$ 24. Então a alternativa correta vai ser a letra B. Essa questão ela tem essa pegadinha, toma cuidado, tá? Vamos para a nossa última questão de porcentagem. Questão 50, Enem 2019. Para construir uma piscina, cuja área total da superfície interna é igual a 40 metros quadrados, uma construtora apresentou o seguinte orçamento: R$ 10.000 pela elaboração do projeto, R$ 40.000 pelos custos fixos e R$ 2.500 por metro quadrado para a construção da área interna da piscina. Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor da elaboração do projeto em 50%,
mas recalculou o valor do metro quadrado para a construção da área interna da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentá-lo em 25%. Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos, de maneira que o novo valor do orçamento seja reduzido em 10% em relação ao total inicial. O percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos é de. Então, olha só. Vamos por partes. Vamos olhar o inicial e o final, tá? Então, o inicial, 10 mil pela elaboração do projeto, 40 mil de custos fixos e 2.500 por metro quadrado na área interna. Lembrando que lá em cima fala que na área interna é de 40 metros quadrados. Então, vamos fazer esse cálculo primeiro. Então, ó, vamos chamar aqui de orçamento inicial. Então, primeira coisa é calcular quanto que ia custar para construir a área interna da piscina, tá? Então, eram, não, ainda são, né, mas 40 metros quadrados, cada metro quadrado custando R$ 2.500. Fazendo a multiplicação aqui, você vai chegar em incríveis R$ 100.000, tá? E aí, o nosso orçamento fica como? 10 mil pela elaboração do projeto, 40 mil pelos custos fixos, mais 100 mil pela área interna da piscina. Somando isso tudo, você vai chegar em R$ 150.000. Então, isso daqui era o valor inicial que a empresa tinha calculado. Agora, a gente vai olhar para o que vem depois, para o orçamento final, vamos dizer assim. Pelo que está dizendo ali, a empresa ela resolveu reduzir o valor da elaboração do projeto em 50%. Então, ó, primeira coisa, ó, elaboração vai reduzir 50%, ou seja, vai cair pela metade, tá? Se vai cair pela metade a elaboração, basta você dividir por 2. Então, o preço inicial era 10 mil, vai ser dividido por 2. Isso aqui vai dar, então, para a gente R$ 5.000. Ele recalculou o valor do metro quadrado, tá? E ele viu que ia ter que aumentar em 25%. Então, nessa parte aqui, ó, da área interna da piscina, aqui vai ter um pouquinho mais de cálculo, né? Ele viu que teria que aumentar 25%. Lembra-se que a gente já calculou esse valor, né? A gente já viu que o valor para a área da piscina era 100 mil. Como ele ia aumentar 25%, basta eu dividir em 4, né? Quem já viu as questões sabe. 25% vezes 4 dá 100%. Vai ter um aumento de R$ 25.000. Então, ao somar 100 mil com esse 25, a gente vai ter R$ 125.000 como o novo valor para a área interna da piscina, tá? Então, a elaboração ficou em 5 mil e a área interna da piscina ficou em R$ 125.000. Então, até o momento, vou fazer aqui o nosso subtotal. A gente tem 5 mil da elaboração mais 125 mil da área da piscina.
Então a gente tem R$ 130 mil. Porque, vamos voltar na questão. Na questão ele fala que a empresa vai dar um desconto no custo fixo para que o valor do orçamento seja reduzido em 10% em relação ao total inicial. E o inicial era 150 mil, né? Então, ó, vamos olhar aqui qual que é o novo orçamento total, tá? O nosso novo orçamento total. Ele vai ter que reduzir 10%. Então, vamos lembrar, ó, era 150 mil e eu quero calcular 10%. 10% é só dividir por 10, né? Porque 10 vezes 10 é 100. Então, ele vai dar um desconto de R$ 15 mil no orçamento total. Então, de 150 mil, eu vou tirar 15 mil e aí eu vou ficar com R$ 135 mil. Pô, então olha só, eu já tô com 130 mil no meu subtotal. E eu quero chegar em 135 mil. Dessa maneira, os meus custos fixos, né, vão ter que ser os 135 mil menos os 130 mil, ou seja, o custo fixo vai ter que ser de R$ 5 mil somente. Aí você olha, quanto que era o custo fixo? Era R$ 40 mil, tá? Deixa eu aumentar uma página aqui no final. Então o custo fixo era R$ 40 mil, gente. Era bastante coisa, né? Vamos pensar, ó. Você tem 5 mil, sendo que era 40 mil. Vou cortar aqui 2 zeros só. 2 zeros? Vou por esse caminho? Tô pensando se eu vou por esse caminho. Pode ser. Por que eu tô indo por esse caminho? Porque eu quero fazer aparecer um 100 aqui. Porque a pergunta dele é qual que foi o percentual de desconto. Para poder fazer aparecer esse 100, repara que eu tenho 400 ali embaixo. Eu vou ter que dividir por 4. Mas para isso eu tenho que dividir em cima por 4 também. Dividindo 50 por 4, 5 por 4 é 1, sobra 1. 10 por 4 é 2, sobra 2. Aí bota a vírgula e o zero. Isso aqui vai dar 12,5. Ou seja, 12,5%. É isso que vai sobrar nos meus custos fixos. Toma cuidado, vamos olhar as opções. Nem tem opção, né? Não tem a opção 12,5, mas 12,5 é o que vai restar de custo fixo. Então, qual que foi o desconto? Bom, o preço total era 100%. Eu estou deixando apenas 12,5%. Se você subtrair, você vai encontrar 87,5%. E aí você olha a alternativa e conclui que a resposta correta é a letra D. E aí finalizamos essa questão. Espero que não tenha pegado de supetão vocês nesse final, mas é isso. A conclusão é essa. E com isso nós terminamos a parte de porcentagem. Bom, finalizando aqui a nossa aula 15 e junto com ela o capítulo de porcentagem. Na próxima aula, que sai hoje ainda, aula 16, a gente começa o capítulo 7, que é de razão e proporção, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida deixa nos comentários. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, deixa o gostei, compartilhe com os amigos. Obrigado quem assistiu até agora. Aguardo vocês na próxima. Valeu!